A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Ésquilo, que se encontra descrita nas páginas 63 a 65. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A herança. Capítulo 1. A literatura grega. Ésquilo é poeta de uma época na qual religião e política, Estado e família se confundem, porque os elementos dessa equação ainda têm feição arcaica. O Estado, em Ésquilo, é uma federação de famílias da mesma raça, ligadas pelo culto dos mesmos deuses. São conceitos primitivos de aristocracia homérica governando a polis, a cidade. Mas essa cidade de Atenas está se democratizando e com o advento de novas classes sociais modificam-se os conceitos de culto e de direito. A época homérica, iluminada pelo sol sobre o mar Jônio, parece agora um passado noturno, desumano. O homem de Píndaro está no palco, consciente do seu valor e desafiando a força inimiga de Ate, pérfida e demoníaca, do destino que o seu valor humano, apoiado pelos deuses olímpicos, tem de vencer. Na época de Ésquilo, as leis primitivas da família, do clã, chocam-se com a consciência humana. Daí a força trágica de Os Sete contra Tebas, talvez a peça mais trágica do teatro grego. Eteócles e Polinice acreditavam-se envolvidos na luta das tribos, não sabendo que serviam de instrumento à guerra santa contra a lei antiquada e bárbara da raça. O teatro de Ésquilo trata, desse modo, de destinos coletivos, não de indivíduos. Por isso, é capaz de representar os grandes conflitos na cidade e decidi-los por reinterpretações do mito, porque o mito continua como símbolo supremo da ligação entre o mundo divino e o mundo humano. Nada se modifica no mundo humano sem modificação correspondente no mundo divino. O Estado precisa da sanção religiosa dos seus atos, e é o teatro que lhe permite o uso dinâmico dos mitos para sancionar a nova ordem social. A Orestia é simultaneamente tragédia familiar, política e religiosa. Na família de Agamenon e Clitemnestra, a lei bárbara da vingança leva ao assassínio e à loucura. Mas no julgamento de Orestes pelo Aerópago, o tribunal do Estado vencem os novos deuses da cidade sobre as divindades noturnas. As fúrias se transformam em Eumênides e esse eufemismo religioso é a sanção religiosa do novo direito. A Orestia é a maior tragédia política de todos os tempos, mas não é só isso. No mundo de Ésquilo, a vida humana e o mito estão numa ligação íntima. Os deuses participam até pessoalmente dos atos políticos e forenses, mas a religião de Ésquilo, baseada em tradições meio políticas, meio literárias, apresenta-se sem dogma. A religião grega nunca conheceu dogmas. Daí o vago da sua filosofia. Fica obscura a relação entre a atuação demoníaca do destino, por um lado, e por outro, a ordem cósmica do mundo, garantindo a vitória do justo sobre o bárbaro, como na vitória de Atenas sobre o Oriente em Os Persas. Tampouco se esclarece até que ponto a revolta do homem contra o destino é orgulho diabólico, híbris, que merece o sofrimento trágico, ou se é consciência da substância divina do homem pindárico, companheiro dos deuses na luta contra o destino hostil. A filosofia religiosa de Ésquilo é vaga, oscilando entre terror cósmico e consciência ética. Por isso também, eis o problema mais difícil da interpretação esquiliana. Não se conseguiu até hoje esclarecer a atitude de Ésquilo com respeito ao supremo dos seus deuses. Zeus é,
em Ésquilo, às vezes um tirano, outras vezes uma antecipação do Deus da justiça e da graça. Essa ambiguidade contribui, talvez, para a força poética de Ésquilo, que é, por isso, força lírica. A linguagem de Ésquilo exprime com poder igual os horrores do abismo noturno do caos e a ordem severa das colunas dóricas. Não falam indivíduos pela boca dos seus personagens, e sim céus e infernos, raças e eras. É como se falassem montanhas e continentes. As propostas comparações com Marlowe ou Hugo não acertam. Nem sequer Dante possui esta força de falar como porta-voz do gênero humano inteiro. É uma linguagem inconfundível, pessoal, que nenhum outro poeta grego soube imitar. Ésquilo fala por todos, mas é indivíduo, o primeiro grande indivíduo da literatura universal. Por isso, soube dar os acentos de simpatia mais pessoais ao revoltado Prometeu agrilhoado, por força de sua religião. Ésquilo devia condenar o rebelde contra a ordem divina, mas por força da sua poesia sentiu e compreendeu a dor do vencido, transformando-o em símbolo eterno da condição humana.